Muito boa tarde a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda etapa, o nosso segundo período do Congresso My Wood Home, primeiro congresso para falar do uso da madeira na construção civil do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por todos estarem participando com a gente, o pessoal aqui avisando que podem fazer perguntas aos nossos palestrantes no final de cada palestra, através aí no auditório está escrito perguntas, e o chat, pode ser tanto pelas perguntas pelo WhatsApp como pelo chat. Aí eu vou avisar todo mundo, falar, mas a tela está pequena, não tem problema. Clica 2 vezes na tela, que ela abre tela grande no seu computador, até no seu celular, tá ok? Então é fácil, sem problema nenhum. Qualquer dúvida, tem o pessoal do suporte lá no cantinho em cima, lá suporte, clica lá e fala com o nosso suporte, e tudo será resolvido com você imediatamente. A Nara está a postos para comandar tudo isso, não deixar que nada fale nesse congresso. E eu quero abrir já chamando os nossos palestrantes, que está todo mundo aqui. Ah, mentira, está faltando um. Coloca aí todo mundo na tela. Aqui, beleza. Vamos lá começar aqui, meu lado, na tela aqui, está do meu lado direito, né? Bom dia, o Guilherme está com o microfone fechado, o Paulo está fechado também, pode abrir. Bom dia, Guilherme Stamato. Bom dia, Paulo. Bom dia, colega. Tudo Bom bem? dia, não. Peraí, eu estou falando errado. Boa tarde. Boa Não tarde. aparece de manhã ainda. Boa tarde. Me induziu ao erro aí, Paulo. Boa tarde a todos. Eu não saí dessa cadeira desde cedo, então, para mim, estou num embalo só aqui. Boa tarde, Paulo Pupo. Paulo e demais amigos, boa tarde, tudo bem? Bom evento, está muito bacana. Marcela Flalo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Vamos nos entreter mutuamente hoje. Muita informação de qualidade hoje. Aí você está vendo aqui do meu lado, aqui em cima, uma tela preta, né? Vou avisar. Aqui em cima era para estar o Leonardo Lenz, da Imergrum. Acontece que o Léo, ele está nesse exato momento, ele está numa obra, foi chamado numa obra dele lá, está 1000 por hora, ele estava assistindo até no notebook dele, mas não dá para entrar lá da obra. Ele falou assim, entra que daqui a pouco eu entro. Então, esse pretinho aqui em cima que está aqui é o Leonardo Lenz, tá, gente? Ele está lá, está assistindo a gente, só que não dá para ele entrar agora, ele está na obra. E falando em obra, eu quero registrar aqui que está difícil pegar os nossos palestrantes, tem que ser no laço, porque tem um compromisso atrás do outro. Está todo mundo a 1000 por hora, trabalhando bastante, graças a Deus. O uso da madeira na construção civil está bombando, está começando, está só começando. O Paulo Pupo vai agora ter uma reunião entre uma palestra e outra e volta com a palestra dele lá no final do nosso congresso, nosso congresso de hoje à tarde. E agora eu já vou pedir para vocês, já podem desligar seus microfones e câmeras, menos o Guilherme. Eu vou pedir para o nosso Guilherme, que é o nosso diretor, para rodar a vinheta novamente, porque o Guilherme Stamato está na ponta da linha. Roda, Guilherme 1. Então, voltamos aqui com a segunda parte, o segundo momento do nosso congresso My Wood Home, com 4 palestras espetaculares de hoje à tarde, que você vai ficar encantado com tanta informação importante que nós vamos ter agora. E eu quero chamar aqui para a gente dividir a tela. Está aí do meu lado, Guilherme Stamato. Muito obrigado pela sua presença novamente. E para começar, para a gente não perder mais tempo, que eu vi que a sua palestra já está prontinha aqui na agulha, eu vou aqui ler o currículo. Não é bem rápido, porque o currículo do Guilherme também é grande. O Guilherme Stamato é engenheiro civil formado pela USP de São Carlos, fez mestrado e doutorado em estruturas de madeiras no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeiras da Escola de Engenharia de São Carlos e pós-doutoramento em pontes de madeira em 2002 a 2003. Foi professor das disciplinas de estrutura da madeira no curso de Engenharia Industrial Madeireira da Unesp, professor do curso de pós-graduação Arquitetura em Madeira do IPT, Núcleo da Madeira, professor de Engenharia de Estruturas da Unidavi, professor do curso de Atualização, Projetos e Construção em Wood Frame, ministrado em parceria com a UFSCar,
criou a Stamad, projeto e consultoria em madeiras, a empresa dele, que é focada no desenvolvimento de soluções técnicas para estruturas de madeira, que é a única empresa no Brasil que tem em seu acervo projetos estruturais de edifícios de 4 pavimentos em wood frame e inúmeros outros projetos em madeira maciça, serrada, madeira laminada ou lameada colada e CLT. Sabe que eu estava discutindo hoje com o Alan Dias, né? É lameada ou lameada? Se você começar a sua palestra, me responder. É laminada ou lameada? Porque a norma da BNT nova agora, que vai entrar, é lameada, porque vem, né, lâminas. Lamelada. Explica direito para a gente de novo. Ô, Paulo, eu que te confundi aí, né? Eu acabei usando a nomenclatura antiga, mas realmente agora o termo é madeira lamelada colada. Lamela é mais coerente com as dimensões da peça de madeira que é colada, né? E traz também uma equivalência ao que Portugal usa nas normas, o Eurocode traduzido para o português em Portugal usa o termo lamelada, então a norma brasileira, a NBR 7190, que está sendo revisada, vou falar sobre isso aqui, vai já trazer esse termo atualizado aí para madeira lamelada colada e o CLT como madeira lamelada colada cruzada, por conta da direção que as fibras se cruzam. Mas obrigado, Paulo. Eu estava usando laminada colada o tempo todo também. Laminado, eu também. Todas as publicações. Agora já aprendi também uma lição de manhã, a segunda lição agora aprendo. Vamos lá, a palestra é sua, é com você, Guilherme. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aí pela apresentação. É sempre um prazer participar dos seus eventos. E esse My Wood Home a gente vem há muito tempo batalhando aí, estamos tentando viabilizar esse processo quando chegou a pandemia e agora a gente está conseguindo viabilizar nessa plataforma, que é um aprendizado para todo mundo aqui, esse novo conceito, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre projeto de estruturas de madeira e de manhã vocês já tiveram palestra com o Alan Dias, então, sobre madeira laminada colada, sobre CLT, vocês vão ter depois com o Calil da Rio Wood, com o pessoal da ITA, já tiveram palestra com o Pedro também sobre o wood frame. Então, para não ficar muito repetitivo, apesar de que tem muita informação para ser dada e muita imagem para ser colocada do que tem sido construído no Brasil, eu vou falar um pouquinho mais do projeto propriamente dito, tá? Vou me conter um pouquinho aqui para não ficar mostrando tanto as nossas imagens, as obras dos nossos projetos. Basicamente, para apresentar a Stamad, para quem não conhece, a Stamad é uma empresa de projetos e consultoria em estrutura de madeira. A Stamad não executa obras e a gente aqui tem como o nosso objetivo inicial, e que continua sendo o nosso foco, é viabilizar o uso da madeira e das estruturas de madeira. A gente já percebeu há muito tempo que muitas empresas gostariam de entrar nesse segmento, mas não tinham um suporte técnico para construir em madeira. E foi disso que surgiu a Stamad, né, de toda a formação técnica que eu já tive com a engenharia, com mestrado e doutorado. E a gente encontrou esse caminho, inclusive a gente gosta de dizer que a gente não está ligado a nenhuma empresa específica de execução, exatamente para a gente poder atender todas. Tá? Como o nosso foco é projeto, então eu vontade de falar aqui nessa palestra que o que a gente vai mostrar para vocês é isso aqui, né? Como trabalhar esse lado esquerdo aqui, que é o lado do projeto, para que a gente viabilize esse lado direito que as empresas estão executando das estruturas de madeira pelo Brasil. Primeira coisa importante, quando a gente fala de construção em madeira, é deixar claro o seguinte, é o projeto que garante a segurança, é o ponto de partida da segurança de uma estrutura. Não dá para a gente executar uma estrutura sem partir de um projeto estrutural, porque é esse projeto que consolida todo o conhecimento técnico que se tem, que estão nas normas, né, na ABNT, por exemplo, as normas brasileiras. A gente usa aqui no Brasil um pouco das normas europeias também, e outras, canadense, americana e tudo mais. Mas sem um projeto estrutural, é difícil a gente garantir a segurança. Ou se garante a segurança de uma forma empírica, aliás, não se garante, mas se consegue uma segurança de uma forma empírica, muitas vezes não muito econômica, tá certo? O que eu gostaria de reforçar aqui? O projeto de estrutura de madeira segue os princípios básicos que qualquer projeto de estrutura segue aqui no Brasil. Então, tanto o projeto de estrutura de concreto, estrutura de aço ou qualquer outra estrutura, seja alumínio, qualquer uma,
tem que seguir determinadas normas aqui no Brasil, e isso acontece no mundo todo, vou falar aqui do Eurocode também, que serve para todos. Então, tem a NBR 6120, que é a norma que fala sobre as ações para o cálculo de estruturas. Então, ela fala sobre os pesos dos materiais, as cargas acidentais e tudo mais. Tem uma norma de ventos, que é muito importante para a estrutura de madeira, porque a estrutura de madeira tem como uma vantagem ser uma construção muito leve. É muito mais leve que uma estrutura de concreto, por exemplo. Mas, por conta disso, as forças de vento são mais significativas. É muito importante a gente seguir a norma de força de vento, que as estruturas de concreto, as estruturas de aço, seguem a mesma norma. Tem também a NBR 8681, que é uma norma que também, aço, concreto, madeira, qualquer um seguem, que faz as combinações e garantem a segurança estrutural. É uma norma que trabalha muito com a estatística, as probabilidades, quando a gente trabalha com cálculo estrutural. Todo engenheiro sabe usar essas normas aqui, e a gente precisa começar por elas. Depois vem as normas específicas de estruturas de madeira. Aí a gente tem como base a NBR 7190, essa é a norma, digamos, a norma mãe de estruturas de madeira, é a que fala todo o processo de dimensionamento de uma estrutura de madeira, e é uma norma que está em processo de revisão. E isso é uma coisa que é interessante para falar para vocês, em termos de projeto, de forma geral, a gente precisa se atualizar. E as normas também se atualizam. Então, hoje a gente vive aí um momento de novos materiais sendo colocados no mercado, e as normas têm que se atualizar. O Eurocode, por exemplo, está se atualizando. O Eurocode atual, que está em vigor, nem fala muito do CLT, está se atualizando, já tem uma norma ISO que fala de CLT, e essa NBR 7190 está em fase também, processo final de atualização, já incorporando esses conceitos do CLT. A gente tem uma norma no Brasil desde 2013 também, que é de preservação de madeira, 16143, uma norma extremamente interessante, importante para a gente que trabalha com madeira de reflorestamento, principalmente, madeiras que não têm durabilidade natural, mas que tem como a gente aplicar esse conhecimento e dar uma durabilidade para essa madeira numa construção, como é o caso das casas de wood frame, por exemplo, que usam pinos tratados, seguindo essas recomendações da norma. E a gente está em processo de aprovação agora de uma nova norma específica para o wood frame, a NBR 16936, um processo longo, não sei, acho que o Clésio já comentou um pouco de manhã, o Paulo deve falar um pouco mais, são os que coordenam essa norma, mas foi um processo muito intenso, muito importante para que a gente viabilize o uso do wood frame aí para todo o país. Só para reforçar uma coisa em termos de projeto e norma. Esse é o Instituto Brasileiro do Café, em Presidente Prudente, é uma estrutura que tem mais de 60 anos, foi construída pelo Irving House. É uma estrutura extremamente complexa, que seria inviável fazer uma estrutura de madeira dessa sem um bom projeto, sem um projeto que siga uma norma. E esse prédio está aí em uso até hoje ele é um centro de eventos. É só para ilustrar que o conhecimento por trás das normas e dos projetos é que fazem com que as estruturas sejam seguras e estejam duráveis. Só para citar aqui as paralelas daquelas normas brasileiras que eu falei, né? A gente tem as normas do Eurocode, que a gente aqui no Brasil tem usado bastante. Inclusive, as normas brasileiras que estão em revisão têm trazido muito desses conceitos do Eurocode. Então, a gente está começando a ter uns paralelos entre essas normas, tá bom? É interessante que alguns softwares de cálculo que já têm o conceito da norma do Eurocode passam a ser mais fáceis de ser adaptados para o nosso uso aqui nas estruturas no Brasil. Por exemplo, seguindo essas normas internacionais, é possível fazer um prédio desse, um prédio de mais de 80 metros de altura, são 18 andares, inteiro em madeira. O prédio da esquerda é inteiro em madeira, não tem nenhum núcleo rígido em concreto. Do lado direito aqui a gente vê os prédios, desculpa, o lado esquerdo é na Noruega, do lado direito um prédio em Viena, que está sendo terminado agora, aí já é um prédio misto, mas de 22 andares, com uma estrutura em madeira. Tá? Então, por que a gente tem que olhar com atenção para o projeto? Porque sem projeto a gente não consegue desenvolver o sistema como a gente tem desenvolvido nesses últimos anos. Tá? É baseado num projeto muito bem feito, muito bem detalhado, em 3D, usando soluções de elementos finitos e desenho de projeto em BIM, né? Vários conceitos de engenharia, como está do lado esquerdo, que a gente chega numa estrutura pronta como essa do lado direito. Então, esse é o caminho do projeto, né? Esse é o caminho de uma boa estrutura de madeira, a partir de um bom projeto, para que a gente tenha segurança na execução.
Um ponto muito interessante, quando a gente fala de wood frame, né, e a Estamad, eu esqueci de mencionar, mas acho que o Paulo já havia mencionado, a Estamad tem como um diferencial os projetos em wood frame, e é muito comum a gente ser confrontado com a seguinte questão: casas de wood frame são aquelas que, quando passa um furacão nos Estados Unidos, cai um monte de casa? Olha, eu acho que quando eu comecei a estudar wood frame, passei um tempo no laboratório nos Estados Unidos, e eles estavam estudando as consequências de um furacão que havia passado. E eles fizeram, naquela época, vistoria em todas as casas, as que ficaram em pé e as que tiveram algum problema estrutural, até as que caíram. E a grande conclusão deles foi: as casas que estavam construídas segundo as normas não tiveram dano estrutural. As que não estavam seguindo a norma tiveram problema. Aí eles mudaram a forma de acompanhar a obra. Então, a fiscalização da execução da obra passou a ser muito mais rigorosa. Então, para quem tiver interesse, eu peguei, esse foi um dos piores furacões que passou nos Estados Unidos nos últimos anos. É o Irma, passou, se não me engano, em 2017, esse relatório é de 2018. E olha que interessante, tá? Isso aqui lá tem uma infinidade de informações, mas essa é uma casa construída em 1990, antes de uma mudança do Código de Fiscalização e de normas da Flórida, né? O FBC é Florida Building Code. Essa é uma casa construída antes, essa é uma casa construída depois. Tá? Isso eu estou colocando aqui porque às vezes o pessoal fala: mas o Guilherme quer vender a ideia. Não, estou colocando um documento oficial de um dos piores furacões que passou nos Estados Unidos. E aqui uma das conclusões desse documento aqui é exatamente que todas as casas inspecionadas tiveram algum dano causado pelo vento. Porém, todas as casas pré esse novo Building Code aqui, que foi de 2005, esqueci de mencionar, mas esse Florida Building Code foi publicado em 2003 e ele passou a ser obrigatório em 2005. Então, todas as casas anteriores tiveram dano estrutural. As casas posteriores a esse Building Code, a essa revisão, só tiveram danos no envelope, que eles chamam, ou seja, foi alguma telha que voou, algum elemento de vedação, só que teve problema. Nós estamos falando de um furacão categoria 5. Tá? O Irma foi um furacão categoria 5. Então, eu gosto de colocar isso para demonstrar o seguinte: onde está a importância de fazer um projeto? Tá? Em conhecer todo o conhecimento técnico disponível e aplicar ele àquela edificação que a gente está fazendo. Por isso que eu falo com muita segurança, quando o pessoal pergunta: mas a estrutura de wood frame aguenta um furacão? Aguenta. Se ela for dimensionada corretamente e for executada de acordo com o que ela foi projetada, eu não tenho dúvida nenhuma que essa casa resiste a um furacão categoria 5, que nem é um problema aqui no Brasil. Eu nem vou falar de terremoto, que também não é um problema aqui no Brasil.